Olá gente, vamos a mais um vídeo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o capítulo 3, verso 17. É necessário que, após você assistir esse vídeo, se quiser compreender esse texto, você analise várias vezes. Só que, se Deus permitir, eu vou citar alguns termos usados aqui na nossa versão, que às vezes está um pouco diferente no texto grego, e a ideia desse termo naquela época, que aparentemente tem um significado positivo, mas quando na verdade tem uma conotação assim irônica, como está escrito aqui em Colossenses 2:23, que diz assim: tem na verdade a aparência da sabedoria pela religiosidade afetada, que em alguma versão tem assim, devoção voluntária. Bora! Devoção voluntária. Na verdade, epelotresqueia tem a ideia de uma adoração que a pessoa desenvolve por querer próprio, do modo dele, a seu bel prazer, como está escrito lá em João capítulo 15, em que os fariseus, os escribas e os demais daquela época substituiu a lei pela sua tradição, colocando a tradição acima da lei. É o que infelizmente a maioria das pessoas hoje em dia faz, né? Coloca o costume, os dogmas das suas instituições acima da palavra. De boca, como está lá em Isaías 29:13, de boca dizem que não. Mas, não, 23:19, se eu não estiver enganado, não lembro agora, Isaías: esse povo com os lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, diga assim: digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, pois embora estando ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Versículo 6 de Colossenses 2. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, nele andai. O único modo de andar como Cristo é ler a palavra, principalmente os evangelhos. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, leia lá que você vai ver o que é andar em Cristo. Nele andai arraigados, né? Arraigar, desarraigar. Arraigar é prender-se por meio de raiz, enraizar-se. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Arraigados, nele edificados ou construídos e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Se você pular aqui agora do versículo 8 para o 16, para não ficar muito complicado, você vai ver assim, ó, versículo 16 de Colossenses 2. Como ele diz aqui, Paulo disse no versículo 8: tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 16 diz: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida. Hoje é dia 3 de março de 2016. Março agora é chamada Semana Santa. Questão de que só pode comer peixe ou que não deve comer peixe. Os católicos dizem que não pode comer, que tem que comer peixe por causa da carne de Jesus, não sei o quê. E os que são evangélicos não pode comer peixe. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo.
ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, com engano de humildade, falsa humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho na sua mente carnal, ignorando a cabeça, pelo qual todo o corpo alimentado e unidos pelas juntas e ligamentos realiza o seu crescimento em Deus. Se morreste com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo, a proibições como não pegues, não proves, não toques? Nós não temos essa meninice no nosso meio? Tudo isso está fadado ao desaparecimento, por desgastes, como preceitos e ensinamento dos homens. Tem, na verdade, a aparência de sabedoria pela adoração escolhida, afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 3:1 já diz assim: se, pois, ressuscitardes com Cristo, procurais as coisas de cima, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não as da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também com eles vós sereis manifestos em glória. Nessa questão aqui do texto, eram algumas ideologias judaicas que alguns que aderiram à fé em Cristo, entre aspas, queriam agora submeter aquelas pessoas que não eram judia a observar a lei judaica. Não estou falando aqui da essência da lei, mas de alguns ritos cerimoniais, como aqui você vê, questão de comida, o que pode e o que não pode comer. A respeito de festas anuais, você vai ver lá várias festas, festa da cabana, entre outras mais. Lua nova, sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é Cristo. Olha o que Cristo disse: eu não vim abrogar, abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. E quando ele estava na cruz, o que foi que ele disse? Está consumado. Ou seja, se Cristo não cumprisse tudo que está escrito acerca dele na lei, né, foi traído, rejeitado pelos seus, abandonado, né, surrado, negado e ao terceiro dia ressurreto. Então tudo tinha que ser cumprido. Aí muita gente acaba dizendo: não, você tem que guardar o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo outro, entre outras coisas. Então quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses e você lê 1 Coríntios capítulo 8 e 1 Coríntios capítulo 10, que cada uma fala acerca de assuntos diferentes. No caso aqui, em 1 Coríntios 8, Colossenses 2, do 3 até o 3:16 ou 17, fala da mesma questão, que é a questão de comida. Já no capítulo 10, né, fala de pessoas já amadurecidas na fé, que teve experiência com Deus, mas que agora desvia do caminho. Fala de apostasia no capítulo 10. No capítulo 8 já fala de pessoas maduras, ter cuidado com seu comportamento, para não ferir a consciência de pessoas que não estão amadurecidas da fé. Tanto é que Paulo diz o quê? Se você for chamado por alguém que adora ídolo a comer coisa sacrificada a ídolos, come tudo sem perguntar, por causa da consciência. Aí mais a gente Paulo diz: consciência não atua, mas daquele que adverte. Aí Paulo diz: por quê? Se eu dou graças por aquilo que eu como, por que eu devo ser condenado por outra consciência? Então, se ele adverte que é coisas consagradas a ídolo, eu não vou comer, para que ele não se ache no direito de me julgar. Aí é crente e está fazendo isso. Logo ele está tomando o lugar de juiz. E a Bíblia diz que só tem um juiz que é capaz de matar e capaz de dar vida. Entendeu? Então Paulo aqui chama a nossa atenção aqui nessa carta, alerta os colossenses para não se deixar levar por pessoas, por atitudes que infelizmente hoje você se vê em muitas denominações. Tem pessoas que são crentes, que são orientadas a nem fazer comida
para o marido ou para a mulher que não é crente. Desde quando Paulo está alertando aqui? Gente, nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, então por que, se morreste com Cristo, capítulo 2, versículo 20, se morreste com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesse no mundo, as proibições como não pegues, não proves e nem manuseis? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste como preceitos e ensinamentos humanos. Gente, isso está escrito. Mas infelizmente, porque nós não examinamos, não temos tempo para isso, né? Só apenas frequentamos igreja, não somos alunos, não somos aprendizes. E Jesus fala lá, é erro primeiro da liderança que não ensina, e erro também nosso que não temos interesse de aprender. E meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Oséias 4:6, as 10 tribos de Israel, que foi destruída pela Síria. E Isaías 5:13 diz o que? Meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Judá levado cativo por Nabucodonosor. Olha o que Paulo fala aqui, é escritor aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lento à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós já devíeis ter tornados mestres, necessitai novamente que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar da doutrina da justiça, porque é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem alimento sólido. Gente, questão básica, doutrinária. E nós, será que pode fazer? Será que não, isso não pode. Daqui a pouco. Não, que não pode, não sei o que, isso é aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Está escrito. Olha o que é que nós temos que nos abter. Não é questão de comida, disso, daquilo, aquilo, outro. Não. Uma coisa é você comer uma coisa que foi sacrificado ao ídolo. Outra coisa é você se prostrar diante do ídolo. É prestar homenagem, né? Fazer os rituais das pessoas lá para aquele ídolo. Olha o que é que Paulo fala aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 8, pause o vídeo, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 8, está escrito, não é coisa do irmão Carlos. 1 Coríntios 8, no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos ciência. Lá foi falar a Colossenses, que tem uma cultura um pouco diferente de Coríntios. Não está falando a judeus, está falando a gentios, pessoas que tinham cultura diferente dos judeus. É uma das coisas que nós não compreendemos. Quando lemos a Bíblia, parece que é tudo falando o mesmo tipo de pessoa, não. Pessoas diferentes. Paulo fala, no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos ciência. Mas a ciência incha e o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo de carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. O ídolo, nós sabemos, e parece que não sabemos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Carlos, oi. Anotar o quê? 2 de abril, tá ok. Tá. Olha o que está dizendo aqui. O ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus a não ser o único Deus. Nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus a não ser o único Deus. Né? E essa atitude que nós tomamos, parecendo até que os ídolos é alguma coisa e tem algum poder. Dizendo com a boca que não, mas a nossa atitude mostra que sim.
Como é que é a chave do clique para o telefone ali? Tá aberto. Valeu. Obrigado. Então diz, se bem que existe aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, contudo, existe um só, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe e para quem caminhamos. Mas nem todos têm ciências. Alguns, habituados até pouco tempo ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E sua consciência, que é fraca, mancha-se. Não é um alimento que nos fará comparecer para o julgamento diante de Deus. Se deixarmos de comer, olha bem, não é um alimento que nos fará comparecer para o julgamento diante de Deus, gente. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Se deixarmos de comer, nada perdemos. Essa porta aí à esquerda aí. A primeira porta é cinza? Se deixarmos de comer, nada perdemos. E se comermos, nada lucramos. Olha o alerta que ele faz aqui. Porém, tomai cuidado para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém tiver assentado na mesa, no templo que é de um ídolo, a ti que tens consciência esclarecida, porventura a consciência dele que é fraca não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o que é fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhe a consciência que é fraca. É contra Cristo que pecais. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de que não cause a queda dele. Uma coisa é você deixar de comer algo, como a gente, né, que somos adultos, temos filhos, tem coisas que não é errado nós fazermos. Mas se fizermos diante do nosso filho, vai fazer com que ele faça e é errado. Exemplo, a vida coabitar matrimonialmente um homem e uma mulher. O pai e a mãe têm aquele ato conjugal de coabitar, mas ele não vai parar isso na frente do filho, porque ele ainda é criança, ainda é novo, sabe? E ali vai induzir a criança ao vício. Ela que não tem consciência de si mesma, não tem controle, não sabe o que é certo e o que é errado, se ela fizer isso antes do tempo, vai se tornar-se o quê? Viciada naquilo. Entendeu, gente? Então aqui fala a questão de que o ídolo nada é, para nós não existe um único Deus. A única causa de fazermos algo não é porque alguém nos proibiu, é porque nós temos consciência de que aquilo não convém, que é o que nós vamos ver aqui agora, em Coríntios 10, que diz assim. Depois você lê do capítulo 10 a partir do versículo 1. Mas eu vou ler só o 23 para o vídeo não ficar muito grande. Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer seus próprios interesses, mas os do próximo. Tudo que se vende no mercado, comer sem levantar dúvida, por motivo de consciência, pois a terra e tudo que ela contém pertence ao Senhor. Se algum gentio vos convidar e acertar de convite, comei de tudo que for oferecido, sem suscitar questões por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais, em atenção e por respeito à consciência. Digo a consciência dele, não a vossa, porque minha liberdade haveria de ser julgado por outra consciência. Paulo aqui chamando a gente para ser maduro, de modo de nós compreendermos o que é o que não é. Eu não faço isso, não é porque alguém está dizendo que não deve fazer, não. É porque eu sei que eu sou livre para fazer isso, mas eu não farei porque não me é conveniente e não trará nenhum benefício para o reino e nem para a pessoa, o meu próximo, que eu tenho que dar preferência a ele. Então, isto foi imolado ao ídolo, não comais em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo consciência dele, não a vossa, porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Se eu tomo um alimento agradecendo, porque seria eu censurado
por coisa que eu dou graças. Entendendo, gente? Então, o problema todo é que isso está escrito, está à nossa mão e é acessível. Mas nós aprendemos isso com a igreja romana, de apenas ser frequentador, participador da missa, seguir a liturgia e depois ir para casa. Desde quando Jesus diz lá em Mateus 7, que eu friso isso em todos os meus vídeos, Lucas 7, versículo 46, 47, 48, onde ele diz assim: por que me conclamais, dizendo, ó Senhor, está assim no texto grego, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, gente. Como é que eu vou pôr em prática a palavra se eu não conheço? Aí o que os outros dizem que é de Deus, né? Que é os costumes, que é os dogmas, né? Que são as normas que a pessoa colocou por si próprio, ainda lê a Bíblia e interpreta de forma incorreta, como está lá escrito em 2 Pedro, capítulo 3. Alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos, o que é indouto? Vá lá no dicionário, veja o que é uma pessoa indulta, né? Torce como demais a escritura para a sua própria perdição. Então é assim, ó. Se alguém vem a mim e escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce. O que é cavar, gente? O que é aprofundar e lançar alicerce? Aqui fala de ler, examinar, para depois compreender e agora fundamentar a sua razão, a sua ideologia. Porque veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não pôde abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa ao rés no chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande a ruína, porque não tinha fundamento. Assim somos nós. Muitos não sabem nem o que fazer, porque não tem tempo para estudar. E se eu não tenho tempo para estudar, na hora da prova eu não poderei responder. Então, menino, você tem tanto tempo estudando? Você tem tanto tempo fazendo esse curso e você não sabe nada? Porque é apenas frequentador, não é estudante, não é aprendiz. Então, Paulo chama a atenção, irmãos, que essa questão de comida, de bebida, de festividade, isso é nada, gente. Isso é sombra das coisas que haveriam de vir. O que Paulo está dizendo que nós não devemos fazer, sabe o que é aqui, ó? Mortificai, pois, vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejo mau e cupidez. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Deixa eu ver como é que está aqui no texto grego. Colossenses 3, verso 5. Aí Paulo diz assim: fazei morrer, então, os membros vossos sobre a terra, no tocante à prostituição, que é sexo fora do casamento, aqui engloba todo tipo de sexo, né? Prostituição. A impureza, a paixão, a concupiscência perversa, que é o desejo exacerbado e maligno que a pessoa quer ter acima de qualquer coisa, de qualquer modo, em qualquer circunstância. E também a insaciabilidade, que na nossa versão é traduzido como avareza. Aqui é a pessoa que nunca se sacia e procura de todos, enquanto ele não saciar, não satisfazer aquilo que ele está querendo, ele nunca vai parar. Então, o qual é idolatria, por meio do qual vem a ira de Deus sobre o espírito da desobediência. Então, a única coisa que Paulo está dizendo aqui, irmão, o que eu devo evitar, não é questão de comida, de bebida, ou dia de lua de nova, ou de sábado, nessas coisas eu tenho que estar preocupado não, entendeu? Que eu tenho que deixar de praticar não. O que eu tenho de praticar, ou que eu tenho que ficar guardando, né? Ninguém o julga por questão de comida e de bebida. A coisa errada aqui, que é essa daqui, ó, que está lá em Gálatas capítulo 5, 16, que é as obras da carne: prostituição, impureza, paixão, desejo. Assim também andaste como vivias nele, mas agora abandonai tudo. Aí ele vem a ira, a exaltação,
a maldade, a blasfêmia e a conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Que nós temos a mania o quê? De filtrar um mosquito e engolir um camelo. Não pode comer, não pode, mas pode mentir. Mas pode ter ódio, não perdoar as pessoas. Mas pode ser iracundo por qualquer besteira, né? Mas pode falar mal dos outros ou caluniar. Mas pode ter desconfiança das pessoas, não é isso? Aí Paulo diz assim, o versículo 9, parte B. Vós vos devestistes do velho homem com as suas práticas. Mateus 5,16. Assim vejo os homens, resplandeça as vossas obras sobre os gentios ou sobre as nações. E vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Entendeu? E vos revestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem de Cristo. Aí não existe mais grego, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cinta, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão. É isso aqui, gente, que nós não devemos praticar. Aquilo que é impureza para Deus e praticar o quê? Aquilo que é bom, que é o fruto do Espírito na nossa vida, a manifestação da natureza de Deus em nós. Como está escrito lá em João 15. As varas ali, gente, somos nós e quem ganhamos. O fruto é o produto do Espírito. Aquele que dá muito fruto é o quê? É o produto do Espírito, as nossas atitudes diante dos homens, que faz ver Deus em nossas vidas por meio das nossas atitudes. Portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei. Mas, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e reine em vosso coração a paz de Cristo, ao qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria. Ensinai a admoestar-vos uns aos outros em ação de graça, e entoe em vosso coração salmos, hinos, cânticos espirituais, e tudo que fizeste de palavra ou ação, fazei tudo em nome do Senhor, por ele dando graças a Deus o Pai. A palavra de Cristo habite. Hoje em dia que habita ricamente em nós, é os costumes, é os dogmas, as normas denominacionais, e não a palavra de Cristo. O problema todo, gente, que quando a gente faz o que Deus manda, Ele garante. Mas quando nós fazemos o que os homens mandam, né, segundo os seus preceitos doutrinários, segundo as suas ideologias, não tem como Deus garantir, porque Deus tem que garantir a palavra dele. O que vejo, Jeremias, vejo um galo de amendoeira. Viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Já está um pouco grande o vídeo, não vou continuar. Então, gente, leia e releia. Está aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia não, na palavra, que a gente chama de Bíblia. Está aqui. É só pegar e ler, gente. O problema é que nós temos preguiça. E outra, você não vai compreender esse texto aqui lendo uma ou duas vezes, não. Tem que ver várias vezes. Anotar, entender, fazer anotações, comparações. Amém? A paz de Cristo.